filosofia não me deu felicidade. Gostaria de estar aqui, é muito natural. Eu ainda não dei boa noite, mas eu quero reconhecer que existem também, e nós devemos considerar, a presença de irmãos desencarnados que nos acompanham e que, efetivamente, sempre em cada reunião dessa, têm oportunidade de aprenderem em cada reunião na exposição daqueles que preparam temas tais e quais, não é? Então, uma boa noite para vocês, boa noite para todos nós, e que nós tenhamos a capacidade também de fazer essa exposição considerando o tema a ilusão do discípulo, baseado, sobretudo, numa obra que eu acho que todo espírita conhece ou deveria conhecer, como Boa Nova, de Humberto de Campos. E nós vamos fazer exatamente com Humberto de Campos, eu tenho aqui o meu roteiro, a narrativa que ele nos traz sobre o personagem que justifica o título. E o personagem, ele não é muito conhecido por nós. Às vezes nós não debruçamos para entender os porquês Judas Iscariote surgiu no grupo dos 12. Às vezes chamado de apóstolo. Por quê? Porque surgiu entre esses seres tão extraordinários que tiveram contato direto com Jesus. Um deles, o Judas, o discípulo totalmente iludido, fez o que fez. E por que fez? No contexto, o que levou o Judas a fazer aquilo? Ele amava o Cristo? Ele não amava o Cristo? Quais as suas intenções, ou segundas intenções, para compor esse chamado colégio apostólico do Cristo? O que deveria ser, e deve ser, e é, a mais subida das honras humanas, você um dia dizer, eu fiz parte do colégio apostólico. Imagine ser escolhido pelo próprio Cristo. Aí nós vamos analisar, Jesus escolheu Judas, vamos pensar um pouco também. Será que Jesus escolheu a dedo o Judas para fazer parte desse grupo? Nós vamos conversar um pouco sobre isso também, embora Humberto Campos não toque nesse assunto. Como eu disse, eu vou começar com Humberto Campos para nós discutirmos, para nós refletirmos sobre o personagem. Começa Humberto Campos com o título que eu disse, A Ilusão do Discípulo, narrando aquele momento em que Jesus ele entra em Jerusalém na Páscoa, alguns momentos muito antes da sua crucificação, e entrou em Jerusalém glorificado. Ele usa o termo consagrado pelo povo. Havia uma consagração popular a ponto de colocarem na sua passagem na estrada as famosas palmas tradicionalmente referidas pelos apóstolos ou pelos evangelistas para recepcioná-lo. Após a recepção de Jesus nesse nível de aclamação popular, Judas, que fazia parte da comitiva, juntamente com Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista, eles, ao final da tarde daquele dia glorioso, foram para a cidade próxima de Jerusalém, de Betânia, a pé, conversando os dois. E Humberto de Campos vai traduzindo para nós, a maneira do grande poeta que foi, com letras bastante, muito bem colocadas na sabedoria de Humberto de Campos, como é que foi esse diálogo. E eu quero me ater a Humberto de Campos com vocês sobre esse diálogo que foi construído, evidentemente, por Humberto de Campos, que nós achamos de extrema importância para nós entendermos um pouco a psicologia do Judas de Iscariote. Vamos lá, Humberto de Campos. Ele diz o seguinte: quando Tiago e Judas rumavam para Betânia, ele mostrou na sua narrativa aqui que o Judas estava muito inquieto. Ele viu a consagração de Jesus, mas ele não estava tranquilo. E o Tiago, sereno, tranquilo, caminhando rumo a Betânia. E no diálogo diz exatamente o Judas para o Tiago: Tiago, olha só como é que conta Humberto de Campos.
não achas que Jesus é muito simples, ele é muito bondoso para anular a tirania romana que pesa sobre o povo escolhido, sobre o povo de Israel? Olha a intenção dele. Ele via em Jesus, quando ele começou a acompanhar os passos de Jesus, um Cristo muito bondoso, muito ameno, muito dúctil, né? Muito flexível, muito dócil, muito sereno. E esse perfil não agradava a Judas, porque ele não tinha esse perfil. E estava incomodando o Judas a ponto de ele fazer a pergunta, ou pelo menos questionar com o Tiago, que esse perfil de Jesus não era um perfil que lhe agradava. Sobretudo, lá estava a ideia de tentar libertar o povo judeu da tirania romana. Então ali nós estamos diante de alguém que estava com uma construção íntima de uma revolução. Então nós estamos falando de um apóstolo hasteado revolucionário, mas uma revolução contrária à revolução que o Cristo veio trazer. Por isso estava incomodado. E aí, conta aqui Humberto de Campos que na resposta do Tiago: Judas, você poderia imaginar ou admitir no mestre, no nosso mestre, qualquer disposição, tendência, pendor para um revolucionário ou para um guerreiro do mundo comum? Ele tenta argumentar com o Tiago: bom, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, ele tentou justificar que ele não estava querendo fazer uma crítica a Jesus, mas ele continuou batendo na tecla, dizendo que naquele momento as reivindicações do povo judeu exigiam sim um líder, um condutor com uma atitude mais enérgica do que de Cristo. Ele não aceitou muito a brandura de Jesus. E mais uma vez o Tiago chama a atenção dele: Judas, a rigor, na nossa história, nas várias intervenções de povos estrangeiros, quantos revolucionários surgiram em nosso povo? E ele vai mostrando quanto que vieram de alguma forma para tentar efetuar essa busca de libertação, usando a própria violência através dos armamentos possíveis e etc. Então, eu queria mostrar para vocês que a verdadeira revolução que Jesus está nos convidando a refletir para fazermos aqui é exatamente a revolução, ou o convite revolucionário da edificação do amor no coração. Sobretudo isso, para que nós possamos edificar o que o Cristo chamou de um reino diferente do reino humano. Porque Jesus disse que o reino que ele veio trazer para nós não era daqui da terra, era um outro reino. E edificar esse outro reino é revolucionário. E essa revolução passa necessariamente pelo coração humano, explica o Tiago para o Judas, mas ele continua não aceitando essa justificativa. E continua: olha, como é que nós podemos esperar renovações sociais, sobretudo aqui na capital, do nosso povo, o povo eleito, o povo escolhido, o povo de Israel, sem conseguirmos, pelo menos dentro de uma atitude mais enérgica de um líder, para despertarmos a atenção, o interesse das pessoas poderosas, daqueles que detêm relativamente o poder, ainda que de nossa casta, ainda que do nosso povo. Nós temos que despertar a atenção deles, para que nós possamos dar rumos diferentes às ideias que esse bondoso Jesus está trazendo para nós, porque ele representa exatamente esse processo de consagração, de uma aceitação popular. Isso é importante, isso é fermento para uma revolução. Então ele via na liderança de Jesus a possibilidade sim de, na presença de Jesus, catalisando com o povo uma rebelião contra Roma. Essa era a ideia alimentada por Judas Iscariotes. E mais uma vez há a interposição. Na realidade o Tiago explica para ele, já que ele está falando em poderosos, potentados, os influentes políticos ou religiosos do povo, que Jesus tinha explicado para ele próprio, para o próprio Tiago, para todo o colégio apostólico e para outros discípulos,
de que na realidade ninguém era mais poderoso do que Deus, do que ele chamou de nosso Pai. Qualquer potentário da terra não tem mais poder do que Deus, e é isso que Jesus está trazendo para nós. Ou você acha que esses poderosos vão fazer aquilo que você acha que poderá fazer em busca de uma suposta e relativa liberdade do nosso povo? Não é exatamente isso que Jesus está ensinando para nós. E ele, mais uma vez, diz o seguinte para nós: olha, eu creio que o Evangelho, isso é o Judas, somente poderá vencer com o amparo desses prepostos, ou seja, até de César, não totalmente favorável ao processo de intervenção romana, mas também de outras autoridades administrativas do nosso povo aqui de Jerusalém. Então ele aceitava a ideia de chegar próximo dos mandatários, dos poderosos. Nós estamos falando aqui de sacerdotes do Sinédrio, estamos falando aqui dos escribas, que eram os especialistas das leis, estamos falando dos anciãos judeus também, que eram poderosos. E essa aproximação com essas três categorias para Judas era importante para uma possível revolução e uma possível busca de liberdade contra a tirania romana. E continua o diálogo. Eu vou fazer síntese em função de eu não ter a noite toda para ler os detalhes da narrativa de Humberto Campos. Jesus, porém, já nos esclareceu em várias passagens, porque na realidade eles passaram em vida pública com Jesus não mais do que 2 anos e 3, talvez 4 meses, não ultrapassou isso. Foi o tempo de vida pública de Jesus. É muito pouco tempo. Mas nesse interregno de tempo de vida pública de Jesus, ele mostrou o tempo todo exatamente de que ele estava trazendo uma verdade revolucionária, ia mexer com as consciências, despertando consciências, mas diante de uma busca de outro poder, de um outro reino, de um outro rei, que não era da terra, era paralelo à terra, fora da terra, mas não necessariamente da terra, que estaria muito acima dos Césares, muito acima dos sacerdotes, muito acima dos anciãos e dos famosos também escribas importantes nas suas funções lá no Sinédrio. Aí o Judas rebate. Nós vimos hoje, por exemplo, Jesus entrar aqui em Jerusalém, o povo a tapetar o caminho de Jesus com aquelas palmas. Nós precisamos, segundo Judas para Tiago, impor essa figura do Messias às autoridades e aproveitarmos esse surto de simpatia popular, esse surto de pessoas que abraçariam um rumo que fosse dado por alguém com maior energia do que aquele que é muito brando, muito bonzinho e lidando permanentemente com gente desclassificada. Ele pensava nos poderosos, não pensava nos desclassificados. Eu estou mostrando para vocês como traça Humberto Campos o perfil de Judas que poucos de nós conhecemos. E eu quero mostrar esses detalhes, às vezes com palavras próprias, para a gente mostrar que Judas era um revolucionário. E não quer dizer também, na narrativa de Humberto Campos, que ele não amava profunda e intensamente Jesus. Ele amava. Mas ele tinha uma ideia muito diferente de Jesus. E vocês vão perceber na narrativa que ele queria estar acima de Jesus. Ele queria comandar o colégio apostólico. Porque era revolucionário. E eu vou mostrar para vocês que ele tinha também uma qualificação. Ele era um escriba. Todo escriba, obrigatoriamente, era um especialista nas chamadas leis judaicas, além das chamadas leis consagradas pela religião judaica, mas as leis civis também. E dado isso, continua Humberto de Campos: sei que Jesus nos asseverou, isso o Judas, que o maior será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Mas, Tiago, nós não podemos ficar perdendo tempo com esses excessos de teorias. Para Judas, esse negócio de você realmente ser menor é teoria pura. Na prática, não resolverá o problema do povo de Israel perante Roma. Então, Judas não aceitava essa ideia dessa submissão à presença romana ali. E continua o Judas, consultado hoje, na realidade consultado no dia seguinte, porque era entardecer, naquele dia que Jesus entrou em Jerusalém. À noite eles iam pernoitar em Betânia e retornariam a Jerusalém no dia seguinte.
Então, já quase anoitecendo, ainda eles dois conversando, caminhando, repito, rumo a Betânia, ele disse para Tiago que ele seria, no dia seguinte, consultado por alguns amigos poderosos. Ele tinha contato com o Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de tribunal de justiça dos judeus, sediado sobretudo ali em Jerusalém, onde eram decidida praticamente toda a vida civil e religiosa dos judeus daquela época, do norte, do sul, do centro, norte da Galileia, centro Samaria, lá no sul a Judéia, etc. E era tudo comandado por Jerusalém. E de repente ele vai falar exatamente isso, que ele ia buscar alguns amigos influentes lá de Jerusalém e faria algum tipo de acordo com esses judeus poderosos lá do Sinédrio, para que pudesse, aí repito o que eu disse anteriormente, com esses poderosos, imprimir uma direção diferente ao Evangelho de Jesus, porque ele poderia aproveitar as ideias, vamos usar o termo que ele usa depois numa entrevista que o Humberto Campos faz, que está em outro livro, Cartas e Crônicas, porque ele via em Jesus um líder socialista. É uma ideia política. Socialista é a maneira em que ele fazia essa leitura, bem diferente desse socialismo que nós falamos, ou científicos, ou utópico do mundo atual. Mas uma visão realmente de estar com a massa, de estar com a população e preocupado com a base da sociedade, exatamente o povo. E dentro dessa perspectiva, ele queria buscar imprimir um rumo socialista à mensagem de Jesus. Ele confirma isso em Cartas e Crônicas, tá? Então ele era um socialista, ele tinha uma ideia revolucionária, ele tinha uma ideia de poder e buscar poderosos para tentar buscar a liberdade diante do tacão do Império Romano. Ele não aceitava isso e queria utilizar Jesus para que de alguma forma pudesse chegar a esse intento. Aí o Tiago chama a atenção dele de forma agora mais veemente. Ô Judas, veja lá o que você vai fazer. Porque diz que entrar em acordo com o poderoso no dia seguinte, quando Jesus estava em Jerusalém, saiu da Galileia exatamente naquele período de Páscoa, que durava em torno de uma semana, um pouco mais, e Jesus era forasteiro, Jesus ele era da Galileia. Então, de alguma forma, ele que, como judeu, ele não era da Galileia. Judas, ele era o único do colégio apostólico, do grupo dos 12, ele era o único que não era lá do norte, ele era do sul, ele era judeu, ele era da Judéia, ele era lá da região, que era um conjunto de aldeias chamado Iscariote, que fica exatamente na Judéia. Então ele era um judeu, ele não era um galileu, o único dos 12 que não era judeu, que não era galileu. Então tem já essa diferenciação, já não era em termos de compatriota, vamos dizer assim, não era do norte, ele era do sul, tá? É uma diferenciação que nós vemos em Judas. E ele chama a atenção exatamente do Judas, dizendo que ele estava preocupado com os poderes transitórios da terra, né? E não tinha nenhum motivo até ali, porque Jesus não deu motivo para ele ficar preocupado em buscar esses poderes ou apoio em poderosos da terra, e evidentemente ele agindo assim, sem consultar Jesus, já que Jesus era o líder do grupo, seria um desrespeito a Jesus. Então ele estava fazendo uma coisa sem consultar Jesus, consultando poderoso entendo aí, sacerdote, o sumo sacerdote, o Caifás, um parente dele chamado Anás, também outros grandes sacerdotes do Sinédrio, além, repito, dos chamados anciãos, que faziam um grupo de poder junto aos sacerdotes, né, os velhotes lá judeus, e os escribas também, que eram um grupo que faziam um grupo muito poderoso lá no Sinédrio. Então ele ia buscar esse pessoal para começar a dar esse novo rumo à mensagem socializante, segundo a visão dele, de Jesus, que nós chamamos de Evangelho, a Boa Nova. Para ele era a ideia catalisadora de uma revolução da base para cima. Aí o Tiago continuou: não terá Jesus a visão bastante profunda para sondar e reconhecer os corações das pessoas? Você quer se colocar acima da capacidade de Jesus, de saber com quem ele está? Porque lembremos que Jesus sabia quem era Judas, tá? Jesus sabia, fazia leitura através da dupla vista de cada ser que estava com ele. Então ele sabia quem era Judas. Aí vocês poderiam dizer, mas se Jesus sabia quem era Judas, por que aceitou? E como aceitou? Em que contexto aceitou também o Judas? E pensarmos assim, será que Judas
por destino, obrigatoriamente teria que trair ou ter feito isso contra Jesus? Óbvio que não. Ele fez porque quis. Jesus deu chance até para ele não fazer, mas ele fez por liberdade de escolha. Ele fez porque quis. Ele poderia não ter traído, ele poderia não ter feito negociata, e poderia, mas por que ele fez a negociata e qual a ideia dele? Para entregar Jesus a esse grupo que não tinha nenhum interesse de ter um líder que se colocava como Messias. Aí já quebrava o interesse do Sinédrio e do sacerdote. Messias, Moisés falava do Messias, os profetas falavam do Messias, e um ser réel desse ser o Messias, nenhum sacerdote aceitava essa ideia. Esperava um Messias poderoso, um guerreiro, que dominaria o mundo inteiro. Essa é a ideia do Messias do judeu, dominar sob o ponto de vista material. E Jesus, naquela humildade, naquela simplicidade, seria uma blasfêmia para o Sinédrio, para um Caifás, por exemplo, um homenzinho desses, ser o Messias, porque eles colocavam como Messias. Na verdade, então eles tinham interesse de acabar ou silenciar esse Messias, que para eles era um Messias falso. E o Judas acabou com outras ideias, né, se aproximando desse grupo. E aí o Tiago, mais uma vez, culmina em dar uma outra bronca nele, o Judas. As conquistas do mundo, elas são cheias de ciladas para qualquer um de nós. E entre essas ciladas é possível que nos transformemos em instrumentos, em órgãos de escândalo para a verdade que Jesus representa. Ou seja, em nome de Jesus eu posso escandalizar a mensagem dele. Você pode ser um verdadeiro veículo de escândalo ao fazer esse tipo de acordo, tentando mudar a rumo da mensagem de libertação de Jesus. Não essa libertação que você está buscando, mas a libertação de consciência, a libertação do coração, das angústias humanas. É essa libertação que Jesus está nos propondo. E de repente ele realmente não aceitou, ele ficou calado sim, ficou pensando nas broncas que tomou do Tiago, e o Tiago deu essa bronca serenamente, mas ele, como estava muito agitado, foi para casa, ou onde ele estava hospedado, dormiu, e no dia seguinte ele acabou realmente, embora com aquela noite angustiosa, porque a bronca deve ter calado profundamente na consciência dele, mas ele acabou fazendo exatamente o que não deveria. Diz Humberto de Campos: na embriaguez dos seus sonhos ilusórios, Judas imaginou que entregaria Jesus a esses homens poderosos do Sinédrio e, na realidade, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Não foi bem isso não. Ele também ganhou numa negociata. Houve um negócio aí que ele ganhou dinheiro também para entregar Jesus, onde Jesus estaria naquele momento, né? Estava realmente fazendo a sua meditação lá em Getsemane. Mas a ideia dele não era o dinheiro, até porque o dinheiro, 30 moedas de prata, não valia tanta coisa assim. Na realidade, o que ele estava pensando era a possibilidade de uma ascensão pelo poder no campo social. Na realidade, ele estava pensando em uma nomeação. Ao entregar Jesus, ele, como um líder revolucionário, poderia ser nomeado pelo Sinédrio ou por líderes poderosos do povo judeu para poder liderar, inclusive, os apóstolos. Então ele estava à busca de liderança, ele estava à busca de, oficialmente, você está revestido, está investido com o poder oficial do Sinédrio, ou dos que mandam, que tem poder na vida civil e religiosa do povo judeu, que somos nós no Sinédrio. Então você tem esse poder, ele estava buscando isso. Na realidade, além disso, ele acabou ganhando também essas 30 moedas. E depois de atingir, segundo Humberto de Campos, esse cargo mais elevado, na visão dele, ele libertaria Jesus e lhe coordenaria os dons espirituais de modo a utilizar o Cristo para a conversão desses amigos prestigiosos e promover a revolução e libertar os judeus dos romanos. Mas olha só, a ideia dele era estar acima de Jesus. A ideia dele é se tornar oficialmente alguém em nome do Sinédrio para coordenar grupos através de um processo revolucionário, mas estar acima dos apóstolos, inclusive. E de repente aconteceu o que aconteceu, que ele entregou Jesus, e ao entregar Jesus, já que ele não aceitava a demasiada postura de generosidade de Jesus, porque um homem generoso demais não teria esse perfil de revolucionário, ele entregou Jesus pensando exatamente no poder, e chegando ao poder libertaria depois Jesus, porque teria essa liderança, e ao libertar Jesus, ele próprio coordenaria os dons de Jesus. Olha só a ideia dele. Ele mais tarde seria o chefe de Jesus. Você vai utilizar
usar a capacidade de cura ou de libertação espiritual nas desobsessões que ele fazia, etc., mas vou estar sob meu comando, porque a minha ideia é a libertação do povo judeu contra a tirania romana. Então ele, não é que ele não amava, repito, ele amava Jesus, mas a ideia dele era oposta de Jesus. Mas nós chamamos de apóstolo, porque nós falamos em 12 apóstolos, todo mundo fala apóstolo. Nessas condições, que apostolado ele teve? Absolutamente nenhum. Aí nós temos que começar a questionar em que momento ele começou a fazer parte do grupo, já que ele não tinha esse perfil e essa estatura moral toda para poder levar adiante a mensagem de Jesus. Porque depois que ele entregou Jesus, aconteceu que 13, não mais de quase 14 horas depois, Jesus estava morto. Então ele deu um tiro no pé. Na realidade, ele nunca poderia imaginar que 13 horas depois dele entregar Jesus, Jesus estava na cruz. E ele teve que acompanhar isso. Ele foi enganado pelo Sinédrio. Na verdade, prometeram para ele poder, prometeram para ele realmente cargos para ele liderar uma revolução, sim. Mas no fundo, foi tudo mentira. Porque 13 horas depois o Cristo estava morto por causa dele também. Não só por causa dele, por causa de todas essas tricas políticas, mas ele foi o veículo importante da entrega de Jesus. Eu digo entrega de Jesus porque Jesus era um forasteiro. Jesus estava de passagem ali na comemoração da Páscoa, e Jesus, como repito, ele era da Galileia, do norte. Então eles tinham que prender Jesus ali para não continuar divulgando, e que já estava tendo realmente uma influência muito grande contra inclusive os interesses de Roma, porque queira ou não queira, o sumo sacerdote era mancomunado politicamente com Roma, ele tinha interesses pessoais. Os sacerdotes, embora judeus, por interesses pessoais, eles que lixo com o povo, eles estavam querendo defender os seus interesses. Então não estavam querendo brigar e bater de frente com Roma nunca. Então eles traíram também o Judas nesse momento, né? E o Cristo, o resultado disso, o Judas ficou extremamente frustrado, chamou a atenção do próprio Caifás: você me enganou, mandaram prender, mas levaram para a cruz. Depois que o Cristo foi crucificado, ele chama a atenção, ficaram zombando do próprio Judas. E após essa situação, o Judas acompanhou de longe a crucificação de Jesus, e amargurado de muita dor vendo essa humilhação de Jesus, conta aqui Humberto de Campos, ele acabou realmente se entregando, né, antes de executar o plano de suicídio, porque ele ficou com uma angústia muito grande na consciência. Enfim, ele tinha que buscar um lugar para poder realmente sanar, na visão dele, o grande equívoco dele. O grande equívoco ter entregue a alguém que ele amava. O Cristo ele amava. A ideia dele não era prender Jesus para ser morto. Prendia Jesus, mas ele libertaria mais tarde Jesus quando ele alcançasse um cargo superior dado pelos próprios sacerdotes. E não deu certo. E por não deu certo, por não ter dado certo, diz Humberto Campos aqui, ele planejou exatamente desertar do mundo através do próprio suicídio. Mas antes dele fazer isso, ele acabou junto à famosa, conhecidíssima figueira trágica, né, que ele se pendurou numa figueira sinistra para suicidar através do enforcamento. Na realidade, ele ainda, nos seus tumultos de consciência, ele ouvia aquelas palavras de Jesus. Narra o finalzinho dessa passagem em Boa Nova, Humberto Campos, exatamente quando Jesus dizia que era o caminho, que é a verdade e que era a vida, e que ninguém ia a esse rei maior, ao poderoso maior, senão através de Jesus. Ele buscou outros poderosos, ele tinha que buscar o poderoso através de Jesus, e isso estava na cabeça dele, e ele acabou suicidando. Isso foi o que Humberto de Campos nos contou até o final, e eu fiz uma síntese aqui, em função, que olha só, em função em função do que nós queremos propor, para a gente analisar um pouco o personagem do Judas Iscariote. Eu vou também narrar um pouco a entrevista que Humberto de Campos faz a Judas Iscariote, mais ou menos nesse período. Nós podemos dizer talvez alguma coisa em torno de 30, 40 anos atrás, porque é Humberto de Campos espírito, fora do corpo, entrevistando Judas aproximadamente uns 30, 40 anos, lá na região da Palestina, narrado em cartas e crônicas. Se inventado ou não, mas tem muitos detalhes interessantes nessa entrevista que ele conseguiu fazer a Judas. E a Judas que sequer, eu vou explicar também para vocês, que não é mais, vamos dizer assim, habitante da terra. Ele conseguiu ascender, sair das trágicas equívocos da vida dele, e ele está inclusive vivendo
muito longe das esferas terrestres. Ele conseguiu sublimar-se. Mas em que condições de sublimor? Nós vamos explicar. Mas antes disso, eu busquei outros documentos fora de Humberto Campos, até fora do Espiritismo, para tentar teologicamente entender, porque o católico tem uma visão dos Judas. O católico que a tradição católica que trouxe no Brasil é a católica espanhola, é a católica portuguesa, é aquela tradição desses dois povos que chegaram aqui e que de alguma forma, em alguns lugares por aí, inclusive se há malhações de Judas, naquele tal de sábado da aleluia. Isso é uma tradição que veio da Península Ibérica, que na realidade o Judas representava na Inquisição, para a Inquisição espanhola e também com mais brandura, digamos, mais Inquisição portuguesa. Na realidade os Judas representavam uma síntese do judeu, e a Inquisição perseguia muito o judeu, e ele era um judeu traidor. Então você sintetiza a perseguição inquisitorial contra o judeu traidor em cima de Judas. Aí veio a tradição do Brasil, aí vem aqueles bonecos e tal, e isso é uma tradição, e qualquer pessoa que estuda sociologia ou antropologia explica melhor esse detalhe dessa figura do Judas, que todos sabem, da aleluia, é massacrado, é queimado, e etc. Aquelas coisas de tradição que, aliás, não é muito comum em grandes cidades, tá? Em cidades pequenas aqui ainda existem essas coisas. Mas isso foi introduzido pelo catolicismo, principalmente português e espanhol no Brasil. Né? E a figura de Judas é uma figura estranhíssima, porque o próprio nome Judas, se você for observar, dificilmente alguém teria coragem de ir num cartório e chegar lá, quero que meu filho chame Judas. Eu duvido, porque ele conseguiu macular o próprio nome, não é verdade? Como dificilmente vocês vão encontrar alguém, levar para um cartório e mandar, não quero que meu filho chame Adolf Hitler, duvidou. Dificilmente alguém vai fazer isso. Então o personagem macula o próprio nome. Macula o próprio nome, fica um nome totalmente conspurcado, né? Totalmente fora de contexto. Ninguém quer usar esse nome num filho, num neto, ou seja lá em quem for, na verdade. Não, mas Judas Tadeu, talvez um flamenguista, com todo respeito também, não. Ele é o padroeiro do meu time, posso botar Judas Tadeu, eu duvido, até mesmo sendo flamenguista, né? Com todo respeito. Mas desculpa a brincadeira, né? Mas diz que o Judas Tadeu pelo catolicismo, o padroeiro de um time de futebol, né? Mas mesmo assim, acho que o flamenguismo não daria o nome de Judas Tadeu ao filho dele, não, até por causa do nome Judas, né? E há um princípio, inclusive, o princípio da dignidade humana, que os católicos, inclusive, não permitiriam. Em todo o Brasil já existe esse princípio legal em que os donos de cartório e as pessoas que estão ligadas a cartório nem permitiriam, para que não sejam essas pessoas prejudicadas mais tarde com o Judas, vem cá, não fica realmente. Tem essa coisa também, isso é legal, princípio de dignidade humana. Mas vamos lá, quem é Judas? Quem foi Judas dentro desses outros documentos que eu busquei? A princípio nós não sabemos os detalhes, dificilmente nós não encontramos muitos documentos, aliás quase nenhum, em que nós vamos saber em que circunstâncias esse Judas que eu contei aqui com Humberto Campos foi convocado pelo Cristo. E se ele foi convocado, como eu disse, será que ele foi convocado realmente para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos para ele apiar? Nós vamos encontrar em alguns autores que sugerem, e eu sigo muito como historiador, muito modestamente, mas eu tenho que colocar como profissional também, eu sigo mais a linha também desses, embora teólogos, mas também com visão de historiador, eu sigo um pouco essa linha deles, porque eles vão buscar exatamente no Evangelho, embora é uma análise teológica, né? Mas vão buscar no Evangelho de Mateus a possibilidade de identificar o personagem de Judas, em que momento ele entra. Está em Mateus no 8º capítulo, o capítulo 8, no versos 19. Porque nesse verso 19 nós vamos encontrar um personagem meio anônimo e escriba, é um detalhe, é um escriba, o Mateus, que se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus ele diz exatamente com todas as palavras: mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele se coloca numa posição de eu vou te seguir para onde você for. Há um momento em que um discípulo ou alguém que admirava Jesus se autoconvoca, está lá em Mateus. Não houve uma convocação de Jesus, a pessoa que se convoca, eu vou te seguir para onde você for. Perceberam? Então a gente não vê aqui, pelo menos, personagens como Judas Iscariote, o Cristo chegava como fez com Pedro, com André, com Levi, chamando um por um nominalmente. Com Judas você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar essa passagem aqui em que um discípulo se autoconvoca.
eu vou te seguir para onde você for, ok? Nesse instante, o que é interessante, pelo menos nesse capítulo aqui, é que, pelo menos em termos de contexto bíblico, né, nós encontramos qualquer rabi. Jesus era um rabi, ele não era rabino, era rabi. Rabi é a mesma coisa que mestre, professor, aquele que cria base para os futuros aprendizes acompanhar as suas lições. Por isso, rabi. Rabi é mestre. Aliás, foi o único título que ele aceitou. Ele não aceitou nenhum outro título, mas ele aceitou de rabi ou de mestre, porque ele era mestre, por excelência. Então ele fazia discípulos, ele fazia aprendizes, né, das suas lições. E nesse caso, sempre os rabis, por tradição judaica, é que convidavam os seus futuros aprendizes. Por exemplo, Jesus, para aquele menino que era rico e tal, queria, vem e segue-me, ele falava isso várias vezes. O vem e segue-me era comum o rabi fazer para qualquer um que se entusiasmasse por suas lições. Jesus também não era diferente. Vem e segue para Pedro, vem e segue para André, vem e segue para Levi, o famoso Mateus, e para os outros também. Então, nesse caso aqui, o Cristo não falou, vem e segue-me. Na realidade, esse escriba se apresentou e disse, mestre, seguir-te-ei para onde for. Então, ele se autoconvocou para fazer parte do grupo, correto? Então, já tem um detalhe, a gente vai identificar como é que ele entrou no grupo. Entrou de penetra, em algum momento de penetra. Por que de penetra? Porque, de alguma forma, logo no versos 20, que é o verso posterior do capítulo 8 de Mateus, na realidade, Jesus, ele não dá boas-vindas para esse discípulo incógnito, o desconhecido, que se autoconvoca para seguir o Cristo. Na realidade, se Jesus também não dá boas-vindas, também não repele, embora também não tenha acolhido, mas faz uma advertência. Então Jesus não acolhe, não dá boas-vindas, não repele, mas faz uma advertência, está no versículo posterior, versículo 20 do capítulo 8 de Mateus. E qual é essa advertência? Lembra-se? As raposas, está lá bem claro, né? As raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus celeiros, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, para esse discípulo que disse que queria seguir, diz o seguinte, meu irmão, quer me seguir? Tira o cavalinho da chuva, em outras palavras, você pode até me seguir. Então ele não rejeitou, mas vai ter que enfrentar uma barra pesada, palavras minhas. Não vai ser fácil, realmente vai ter que passar pelo sacrifício. É isso que ele quis falar, eu não tenho pedra onde reclinar a cabeça, eu não vou ter facilidade, quem quiser me seguir vai ter que acompanhar esse meu comportamento. Então vejam, a gente identifica aí o Judas, e ao identificar Judas também, e essas características de escriba, por exemplo, o escriba, ele tinha muitos talentos, queira ou não queira, o Cristo talvez tenha aceitado ele, embora advertido, dos covis, né, das raposas e também das aves e do celeiro, mas sabia que ele tinha alguns talentos, como escriba, identificado por Mateus, ele também poderia ser, por exemplo, tesoureiro. Ou vocês acham que Jesus, ao se deslocar da Galiléia, que não é tão perto, lá para a Judéia, atravessando Samaria, sobretudo nos festejos tradicionais, das vezes que o Cristo ia lá em Jerusalém, ele tinha que caminhar muito a pé, e ele tinha que se hospedar em algum momento, ele tinha que comer em algum momento, ele tinha que levar recursos para ir, para comprar também. E nós podemos supor, na condição de estudiosos do Evangelho, de que Judas talvez tenha tido a tarefa de tesoureiro do grupo, de lidar com o dinheiro do grupo, de administrar o dinheiro para o pagamento das hospedagens, etc, etc. É uma possibilidade muito grande, embora nós saibamos que ele não tinha aquele perfil perfeito de um verdadeiro apóstolo como os outros, a ponto de, em vários momentos, ele sequer tratar Jesus como Senhor, como os 11 tratavam. Senhor é o reconhecimento de um ser muito superior ao homem comum. O Judas nunca tratou Jesus de Senhor. Em todas as passagens em que Judas lidar diretamente com Jesus, ele simplesmente chama Jesus de Rabi, ou seja, mestre. Ele só via Jesus um mestre. Ele não via Jesus além de um mestre, de um líder, de um grande professor, com grande sabedoria, mas muito frágil, muito generoso, muito bonzinho. Na realidade, essa é a realidade de Judas em relação a Jesus. Ele não via como Messias, ele não via como, repito, com alguém com transcendência, mas
uma pessoa muito inteligente. Aí o que eu busquei mais, Jesus, portanto, embora tenha aceitado o Judas, ele sabia que o Judas poderia fraquejar. Obviamente que ele sabia tudo. Mas mesmo assim nós não podemos dizer que o Judas foi uma marionete do destino. Porque senão nós teríamos que, digamos assim, absolver Judas da traição. Porque se o destino de Judas, e nós não constamos nos chamados velhos textos, e muito menos nos novos que não existiam, mas nos velhos textos, nós não vamos contar nenhum tipo de uma profecia que viria dizer e afirmar que um homem viria trair o Messias, ou viria trair Jesus. Não existe isso. Então não existe esse determinismo de que Judas teria que trair, não existe. Ele fez isso porque quis. Na realidade, ele poderia não ter traído Jesus. Ele poderia ter entendido melhor a mensagem de Jesus, não como um revolucionário político, mas como alguém que veio trazer uma política diferente da política humana. Tanto é, ele em algum momento ensinou para os seus discípulos para que nós obedecêssemos às leis estabelecidas, ainda que o judeu estivesse sob o jugo do tacão romano. Lembram-se? É justo pagar os impostos a César, lembram dessa passagem? O que o Cristo responde? Mandou brigar contra César? Dai a César o que é de César, mas não esqueça o que tem que ser dado a Deus e dar para Deus, não é verdade? Essa é o Cristo não criando nenhum tipo de revolta aos seus seguidores contra ao que estava estabelecido. Não era aquilo que estava estabelecido? Então, vamos obedecer às leis. Era isso que Jesus sabia, embora ele sabia das inquietudes, das iniquidades, das falcatruas morais do Judas, evidentemente que ele sabia. Mas, de alguma forma, eu coloco mais aqui, ao contrário dos outros discípulos, que não utilizou esse termo, né? Nós temos que tentar fazer uma análise desse ambiente sociopolítico ou socioeconômico, mas principalmente sociopolítico da época de Jesus. O judeu esmagado pelo romano, pagando imposto, etc. Quer dizer, o judeu não tem liberdade, só alguns líderes judeus que tinham essas tricas políticas por seus próprios interesses particulares estavam fazendo tudo que Roma queria e fazendo o povo realmente o que queria também, né? Um povo totalmente disciplinado aos seus mandos e desmandos. E aí, se nós entendermos exatamente isso, o que é que nós colocamos? Podemos supor que Judas, como outros revolucionários, certamente ele era um zelota. Zelota era um grupo também de revolucionários, era um grupo de judeus que pensavam na liberdade. Tanto é que os zelotas, em 64, tentaram essa rebelião e foram esmagados por Roma, e Roma destruiu o templo que estava em Jerusalém, através de um general, que era filho de um imperador, chamado Tito. Esse general destruiu em 4 anos, 5 anos, destruiu totalmente, ou quase que totalmente, Jerusalém, deixou uns gatos pingados ainda lá, e os judeus quase todos foram expulsos por causa desse general, por causa de uma rebelião dos zelotas. Judas certamente era um zelota, ele tinha um perfil revolucionário, e evidentemente ele almejava essa libertação do país do governo romano. Então a gente tem hoje uma visão um pouco diferente de Judas, vendo Judas não como apóstolo, não alguém que odiava Jesus, alguém que amava Jesus, mas não conseguiu entender nas filigranas das passagens de humildade de Jesus a grande e majestática mensagem de libertação definitiva do homem na mensagem do Evangelho. Ele não conseguiu perceber isso. Ele percebeu em Jesus, como eu disse, um revolucionário, inclusive socialista. Como escriba, ele leu filosofia. Como escriba, obrigatoriamente, como Paulo era um grande filósofo, ele aprendeu nas universidades lá de Atenas, ele deu aula, ele pregava lá para os filósofos de Atenas, quando ele já convertido. Então Paulo também era um grande filósofo, e o Judas, ele tinha muito conhecimento, tinha muita cultura, mas de alguma forma ele acabou realmente, infelizmente, entregando Jesus nessas condições infelizes. Agora eu gostaria de terminar nos 10 minutos que nos restam com essa entrevista. Essa entrevista que o Humberto Campos faz a Judas agora no mundo espiritual, porque o Judas, evidentemente, como todo suicida, realmente acaba sofrendo as consequências dessa atitude extrema de rebeldia às leis de Deus. E ele pagou, ele repete para nós aqui nessa entrevista que ele sofreu muitos anos, mas ele também vestiu a indumentária fisiológica de cristãos dos primeiros tempos, porque ele entendeu mais tarde Jesus, e em alguns momentos perseguidos pelos romanos, ele também sofreu nos circos romanos em alguns momentos, na trajetória, as perseguições dos cristãos. Porque
voltando então à entrevista, Humberto de Campos, sintetizando porque eu não tenho a tarde da noite toda, ele diz o seguinte: ele saiu do corpo e a ideia dele era ir à Palestina, que nós conhecemos, aquela terra não tão amaldiçoada, tantas guerras naquela, devia ser uma terra tão abençoada, tantas guerras, tanta violência ali, né? Poderia chamar, aspas, terra sagrada. Ele queria realmente dar uma passada lá, porque alguém avisou para ele que era interessante ir lá tentar conversar com um personagem do Evangelho. E ele foi. Então ele já começa poeticamente traçando aquelas paisagens de Jerusalém e vai mostrando exatamente o Getsemane, o jardim onde Jesus fez a última prece. Ele narra a passagem das águas tristes do Jordão rumo a um mar morto, pela tristeza o mar morreu. Ele vai traçando assim esse perfil, arquitetando através da poesia esse cenário do Rio Jordão. E aí, em que ele chama de um rio silencioso e triste, de alguma forma, e nem deveria ser, porque ele até diz: mas certamente próximo de onde Jesus teria sido ungido por seu primo João Batista, ele percebeu uma figura sentada numa pedra exatamente na orla do Rio Jordão. Ele se aproximou desse personagem e ouviu alguém dizer que aquele personagem era o filho de Iscariote. Ele ficou: Judas? Sim, é o Judas. E aí foi explicado para ele, antes de fazer a entrevista, que os espíritos, muitas vezes espíritos já até evoluídos, espíritos já não têm compromissos morais mais com a Terra, já estão até fora da Terra, mas de vez em quando eles gostam de voltar, ele usa o termo sítios, né, mas nos locais de onde eles tiveram algumas aventuras interessantes, algumas desventuras que somam no conjunto a sua personalidade. E dentro dessa perspectiva e quantos de nós, às vezes, não busca, eu mesmo, quantas vezes fui em lugares que eu morei há 30 anos, no Rio de Janeiro, eu passo lá por saudade das coisas boas que eu fiz e das coisas ruins também que a gente acabou fazendo. É por uma questão de a gente fazer, lembrar do passado, né? A gente alimenta exatamente o presente das coisas erradas, das coisas boas que fizemos no passado, com esse presente mais vigoroso, fazendo uma projeção interessante para o futuro. Quer dizer, isso é muito natural, essas relembranças, né? E isso está acontecendo com Judas, esse personagem que nós estamos resgatando aqui. Aí ele perguntou: vem cá, o senhor é de fato o filho de Iscariote? Aí entrou logo direto, está falando com um apóstolo, não é qualquer um, né? Aí entrou logo de sola, né? Você é realmente Judas Iscariote? Aí o Judas disse: sim, eu sou realmente o Judas, né? Respondeu para ele: eu sou Judas, explica, eu sou Judas, tudo. Aí o Humberto pergunta: mas é verdade tudo quanto é narrado pelos evangelistas, ou está lá no Novo Testamento, com respeito à sua personalidade em relação à tragédia que ocorreu na condenação do Cristo? Ele queria saber detalhes. É verdade aquilo tudo? O que você pode dizer para nós? Você vai encontrar isso em Cartas e Crônicas, tá? Então é uma literatura espírita, é uma visão espírita, é uma visão cuja, digamos assim, expressão de veracidade dessas afirmações nós vamos encontrar nas tradições do mundo espiritual. No mundo terreno a gente não vai encontrar esses detalhamentos. Mas é interessante porque acrescenta muito, porque é uma visão de alguém que está privilegiadamente com uma visão mais ampla que nós, no caso Humberto de Campos, né? Aí ele explica o seguinte: olha, em parte traçar exatamente o que eu fiz, em parte. Ele disse: não foi tudo. E ele vai falar exatamente que esses narradores, esses escribas que narraram, porque a gente pensa que foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Não, não foi. Não foi. Na verdade, foram os escribas que escreveram aquele Evangelho. Os escribas escreveram também outros Evangelhos do Marcos. Quem escreveu como historiador, jornalista, foi Lucas. Mas os outros dois não, com certeza, foram outros. Mesmo assim, não se tem muita certeza de muita coisa que Lucas escreveu, né? Pelo menos os atos que ele destinou ao tal de Teófilo, e Teófilo nem é um ser humano, Teófilo seria aos amigos de Deus, Teófilo é amigo de Deus, então não seria uma pessoa. Então existem muitas questões em relação aos chamados Novo Testamento. Aí ele vai dizendo: essas narrativas realmente não perceberam que haviam essas tricas políticas. Não foi só eu entreguei exatamente Jesus com outras intenções, mas ele diz o seguinte: na realidade, por exemplo, Pilatos, Pôncio Pilatos, né, que lavou as mãos, ou o tetrarca da Galileia, era uma pessoa ligada a Roma, ao César,
que comandava 4 regiões importantes lá da Galiléia também. E outros, né, que estavam no poder, eles tinham interesses individuais na questão. E eles ainda tinham a cargo de salvaguardar esses interesses pessoais e os interesses romanos, e evidentemente tinham que estar coligados politicamente aos interesses religiosos dos judeus. Então eles tinham que fazer um jogo político muito grande, interesse particular, interesse de Roma e interesse também dos religiosos, sobretudo os velhotes, me perdoe, os anciãos, os escribas e os sumos sacerdotes, que eram dois, mas quem estava comandando era um, o Caifás, lá do Sinédrio. Então tinha que haver um jogo político aí, e esse jogo político é que condenou o Cristo, não foi só a minha entrega era outra. É utilizar esse jogo político para tentar, de alguma forma, sim, a liberdade, que essa era a ideia dele, do povo judeu. Não foi a ideia de entregar Jesus para ser morto, mas por essa trinca política acabou dando errado. Então picharam o meu nome, realmente, ele diz assim, de alguma forma ficou bastante maculado o meu nome, mas ele diz, Jesus ele estava entre essas forças antagônicas, na sua pureza imaculada, né? E eu, apaixonado pelas ideias socialistas do mestre, eu comecei a perceber que muito acima da mensagem ao coração que ele enviava, eu via a política como a única arma com a qual eu poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com a sua mensagem. Então ele confirma aqui, documentos teológicos, ele confirma aqui, inclusive, a passagem do Nova, de que realmente ele tinha as ideias políticas. Com as suas teorias, diz o Judas aqui para Humberto de Campos, nunca poderia ter conquistado as regras do poder. Então o Judas queria o poder. Com as teorias de mansidão de Jesus, ele não conseguiria as regras do poder nunca. Era a visão que ele tinha. E aí, etc. Eu planejei então uma revolta surda, o mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta, para uma obra de libertação do nosso povo. Entregando o mestre a Caifás, eu jamais julgaria que chegaria a esse fim. Então ele confessa, há uns 30 anos, que ele não pensou jamais que entregando Jesus, dessa maneira Jesus seria crucificado. Ele também foi enganado, a verdade é essa. Aí o Humberto falou, vem cá, você chegou a se salvar? Porque sabia que ele não é um espírito qualquer um, você se salvou depois de toda essa confusão na sua trajetória, na sua história, através do tal de arrependimento. Não adianta só arrepender, né? O remorso, arrependimento, tem que resgatar também. Ele resgatou, ele acaba explicando isso. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimentos expiatórios por causa dessa minha falta. Sofri horrores na perseguição infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Então, quando ele foi cristão na época de Roma, as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Essa fogueira inquisitorial matou pela Inquisição Católica, pela Inquisição da Igreja Católica, por interesse do clero católico no século XV, exatamente a figura mais exponencial hoje da França. Sabe quem é? Joana d'Arc. Então Judas é uma confirmação de Leon Denis, é uma confirmação do Divaldo, né? Qualquer estudioso vai ver o perfil exatamente e as características de Joana d'Arc sendo a reencarnação de Judas Iscariote. Então veja, ele reencarnou na condição de mulher, mas uma mulher que agiu como homem, porque liderou tropas francesas para libertar os franceses do jugo do tacão britânico numa guerra que durou 116 anos, e já no final das etapas finais dessa guerra, do qual ele conseguiu preservar, através de Orleans, foi a batalha, foram 5 batalhas, mas a mais importante de Orleans, essa mulher, liderando milhares de soldados franceses, conseguiu preservar o solo francês para mais tarde, 4 séculos depois, receber a doutrina espírita. Então teve uma importância, inclusive, sob o ponto de vista histórico da doutrina espírita. Foi Joana d'Arc. E ele vai explicando que, como tal, ele sofreu traições, né, além de ter morrido na fogueira inquisitorial, a felonia, ele acabou sofrendo tudo que ele fez sobre o Cristo sofrendo. E desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo, todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, embora sem revolta daqueles que o jogaram na fogueira, fechei o meu ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Então ele se perdoou. Ele precisou buscar esse tal de perdão externo, porque o perdão vem de dentro. E se ele diz que conseguiu o ósculo do perdão na própria consciência, ele conseguiu o passaporte para fora da terra. Porque ele viu, agora eu cumpri o meu compromisso. E ele cumpriu um compromisso, inclusive, do ponto de vista até religioso.
porque ela, como Joana d'Arc, ela ouvia espíritos. Foi tida, inclusive, como alienada mental, alguns psiquiatras, não, ela era uma psicopata, nada disso. Ela ouvia exatamente os estrategistas militares para tentar preservar o solo francês a fim de receber mais tarde a doutrina espírita. Você não tem dúvida disso, tudo programado e muito previamente programado, comandado pelo próprio Cristo, porque sabia que mais cedo ou mais tarde, daquelas terras, sobretudo a partir de Paris, iria irradiar para o mundo uma nova revelação. Então tinha que ter essas pessoas de coragem, como ele, que no último e no momento supremo, no século XV, lá para 1429, 431, quando foi queimada a Joana d'Arc, era Judas Iscariotes definitivamente resgatando os seus equívocos, né? Sobretudo o apoteótico momento do resgate daquele momento lá das épocas apostólicas. O tempo foi, né, meu irmão? Eu também vou ter que ir, vocês também. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu acho que vocês aprenderam um pouquinho, como eu aprendi na pesquisa também, sobre Judas Iscariotes, e a gente tem uma visão diferente dele, inclusive hoje sabendo que ele está muito, mas infinitamente, acima de qualquer um de nós, né? Então aquele Judas lá, aquele mito que foi criado, aquele ódio, aquele nome que nós e muitos e nós teimosos, né? Não é exatamente essa figura maravilhosa que hoje Judas Iscariotes, que nós estamos homenageando, embora um momento de ilusão, e hoje a sua realidade com o ósculo do perdão na própria consciência que ele conseguiu, tá? Filosofia